Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para as notícias dessa manhã do Vasco, tem notícias sobre o Levenciano convocando protestos lá em São Januário contra o Alexandre Campelo, o jurídico do Vasco, com o apoio do Alexandre Campelo, entrando na justiça para convocar novas eleições. Tem também o jogão de hoje, às 21h30, Vasco e Defensa e Justiça lá na Argentina pela Copa Sul-Americana. Vamos dar uma destroçadinha nesse jogo. Antes de partir para as notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda demais a gente, galera, e a gente agradece. Galera, vamos começar falando do jogo de hoje. Vasco e Defensa e Justiça, no caso Defensa e Justiça e Vasco lá na Argentina, às 9h30 da noite, às 20h30, uma horinha antes do jogo. A gente vai fazer uma live pré-jogo aqui no canal, só um aquecimento para o jogo, não 20h30, 8h30 da noite, uma hora antes do jogo. Nossa live pré-jogo aqui no canal, eu e o William. E aí falando do jogo, galera, a gente até achou que esse jogo poderia ser adiado. O jogo de ontem do Internacional contra o Boca lá na Bombonera foi adiado por conta da morte do Maradona. Uma perda muito grande para o futebol, o mundo do futebol. O maior jogador depois de Pelé talvez tenha sido o Maradona, idolatrado pelo povo argentino, não só torcedores do Boca, do Argentino Júnior, por todos os torcedores. Maradona é um ícone do futebol mundial. Infelizmente mesmo, a gente teve essa perda do Maradona. Manteve o jogo e hoje, às 21h30, Defensa e Justiça e Vasco, primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Muito provavelmente o Vasco vai a campo com esse time. Lucão, Miranda, Leandro Castanho, Ricardo Graça, Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Carlinhos e Neto Borges, Gustavo Torres e Germancano. É um esquema 3-5-2, o Vasco tem adotado esse esquema, a comissão técnica. O técnico hoje vai ser o Gracelli. A gente sabe o Ricardo Sapinto pegou o coronavírus, está com a Covid-19 e está em isolamento, mas vai manter, obviamente, vai manter a escalação dele, o time dele, o esquema de jogo que ele vem adotando. Na minha visão, esse time aí é um bom time. Eu só não colocaria o Marco. Eu acho até que o Marco Júnior tem jogado bem. Só que eu gosto mais do Juninho. Acho que o Juninho é mais dinâmico. Poderia dar uma rapidez maior nesse meio campo do Vasco. Mas eu acho que o time é bom para enfrentar o Defensa e Justiça. O Vasco pode até sair de lá com uma vitória. Eu acho que tem condições de ganhar o jogo. O time está bem escalado. Tem alguns desfalques, obviamente. Mas Thales Magno, Benítez, são os principais desfalques. Mas esse time aí para enfrentar o Defensa e Justiça, eu acho que é um bom time. Eu acho que o Vasco pode fazer um bom papel lá na Argentina hoje às 21h30. E aí foi se falado também que no lugar do Carlinhos poderia entrar o Vinícius e o Vasco ficar com dois pontas mais ofensivos. Mas a princípio o time deve ser esse. Se tiver alguma alteração mais na hora do jogo, pode ser que seja essa do Vinícius no lugar do Carlinhos. Vamos aguardar, provavelmente o time é esse. Eu acho que o Vasco tem jogado bem, taticamente, defensivamente. Falta um pouquinho de rapidez na saída para os contra-ataques, mas eu acho que o Vasco hoje pode fazer um bom jogo e já encaminhar a classificação, é o que a gente espera. E eu acho que dá para acontecer, encaminhar a classificação para a próxima fase. Passando da próxima fase, e aí carimbar o passaporte às quartas de final. Chegou nas quartas de final, aí tudo pode acontecer. Pode embalar e chegar até a final e até ser campeão. Vamos aguardar, deixa a sua opinião aí sobre o time, sobre a escalação, sobre o esquema de jogo, sobre o jogo contra o Defensa e Justiça, o que você acha que vai acontecer, como você acha que o Vasco vai se comportar. Deixa a sua opinião aí, a sua opinião é importante demais aqui pra gente no canal, galera. E a outra notícia, infelizmente, mais uma petição na Justiça sobre as eleições do Vasco, com relação às eleições do Vasco. O Vasco, o próprio Vasco, na figura dos seus advogados, na figura do setor jurídico do clube, entrou com uma ação pedindo novas eleições para o dia 12 de dezembro. O Campelo é a favor dessas novas eleições, desse pedido de novas eleições, e aí eles alegam que a eleição do dia 7 e a eleição do dia 14 não poderiam ser validadas porque estão viciadas, foram processos viciados.
e aí eles alegam isso e eles pedem uma eleição para o dia 12 de dezembro, no formato híbrido, tanto presencial quanto online. E a gente não sabe o porquê desse interesse do Campelo, da presidência atual do Vasco, da administração atual, por novas eleições. Se diz, o que algumas pessoas estão dizendo, é que esse interesse é para que os votos possam migrar. E aí os votos de outros candidatos, já sabendo que não ganhariam, apoiariam certo candidato. Juntar os votos para derrotar o Levenciano, né? Estão dizendo isso, a gente não sabe se é verdade, mas pode ser que seja mesmo. O Campelo sabe que ele não tem chance de ganhar uma eleição mais no Vasco, pelo menos por agora ele não tem chance. Teve 367 votos na última eleição. E aí, muito provavelmente, os seus votos migrariam para um candidato e talvez até a chapa Sempre Vasco também, os votos dela poderiam migrar para esse candidato que é o Jorge Salgado. As pessoas estão falando isso, a gente não sabe se realmente é por isso. Mas se acontecer uma nova eleição, de certo, a chance disso acontecer, desses votos migrarem para Mais Vasco, para o Jorge Salgado, a chance é imensa. E aí o Levenciano já reagiu, criticou o Alexandre Campelo por essa postura e colocou lá no Twitter dele. Eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês. O Levenciano escreveu foi o seguinte: máscaras caíram, unidos contra a democracia, a vontade das urnas e a esperança dos torcedores, unidos em favor da canalice, da mesmice, do atraso e do continuismo. Suas faces e seu caráter estão expostos diante de milhões. Para o tremendo azar de vocês, confiamos na justiça. Foi isso que o Levenciano escreveu, reagindo a essa postura do Campelo de querer novas eleições. A gente sabe que muito provavelmente, se tiver novas eleições, isso vai acontecer. Os votos da Sempre Vasco, se a Sempre Vasco não entrar na disputa, né? Mas pode entrar na disputa e a partir de certo momento do dia, migrar os votos para outro candidato, como eles queriam fazer lá no dia 7. Como eles iriam fazer, eles estavam já tentando, a Sempre Vasco estava tentando persuadir o pessoal da Mais Vasco a sair da disputa para que eles pudessem pegar os próximos votos no final da eleição ali da Mais Vasco. Mas nem liderar a eleição eles estavam liderando, e nem ficar em segundo lugar eles estavam ficando. A Mais Vasco estava em segundo. Então, se alguém tivesse que abrir para outra ali, para juntar esses votos, seria a Sempre Vasco abrir para Mais Vasco, né? Mas não foi isso. A Sempre Vasco queria que a Mais Vasco abrisse mão para esses votos virem para ela. Isso foi caminhando para o final da eleição do dia 7, eles estavam tentando isso. A Sempre Vasco estava tentando esse acordo, tentando demover o pessoal da Mais Vasco, o Jorge Salgado, para que isso acontecesse. E muito provavelmente, se o Júlio Brandt entrar de novo, vamos dizer que ocorra uma decisão judicial e tenha eleição no dia 12, todos participem. Todos, os 5. Vamos hipoteticamente, vamos botar esse cenário. Sérgio Frias, Levenciano, Júlio Brandt, Jorge Salgado e Alexandre Campelo. Pode ser que todos entrem na disputa e o Sérgio Frias apoie o Levenciano. Aí chegue lá na hora, alguma coisa, o Sérgio Frias retira a candidatura para os votos dele migrarem para o Levenciano. Mas o que pode acontecer é o Campelo e o Júlio Brandt, o chapa no rumo certo, e a Sempre Vasco, fazerem o mesmo para os votos irem para Mais Vasco, para o Jorge Salgado. Muito provavelmente esse seria o cenário. Então, por isso, pode ser essa a intenção do Alexandre Campelo e por isso o Levenciano, tão revoltado, reagiu rapidamente lá no Twitter. Infelizmente, quem perde é o Vasco. A gente já está cansado de falar isso aqui. Mais uma eleição indo para a justiça, mais vergonha, mais chacota. Se o Campelo estava falando que o Vasco estava virando chacota, é isso aí que está fazendo o Vasco virar chacota, né? O Vasco está virando chacota por causa dessas eleições sempre tumultuadas, sempre indo para a justiça, sempre indo parar na justiça, infelizmente. Vamos ver o que a justiça vai decidir. O Levenciano disse que confia na justiça, o pessoal da Mais Vasco também diz que confia na justiça, vão apresentar seus argumentos e a justiça vai decidir o futuro do Vasco. Eu acho pequena a possibilidade de ter novas eleições. Eu acho mais que vai ficar no campo da justiça mesmo, e essas duas eleições, dia 7 e dia 14, e a justiça vai decidir isso. Deixa a sua opinião sobre esse imbróglio, sobre toda essa situação, sobre, infelizmente, a eleição do Vasco, mais uma eleição vergonhosa do nosso time, do nosso clube. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre esse assunto muito chato, mas é necessário a gente falar porque é o futuro do Vasco que está em jogo.
E aí nossa última notícia só escreveu no Twitter aquilo contra o Campelo, e aí não deve ser só um protesto contra o Campelo, um protesto contra novas eleições. Convocou um protesto para sábado agora, depois da manhã, né, dia 28, em São Januário, às 15 horas. Um protesto contra o Campelo das eleições do dia 7, provavelmente deve ser isso. O que diz na convocação é um protesto contra o Campelo e diz que o Campelo é o pior presidente da história do Vasco. E ainda o post diz que com 100% de rejeição. Não sei se ele tem 100% de rejeição, mas ele foi um presidente muito ruim, na minha visão, foi um presidente muito ruim, principalmente para o futebol do Vasco. E aí, protesto convocado pelo Levenciano às 15 horas em São Januário, no próximo sábado, galera. Aí vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o protesto vai acontecer mesmo, muito provavelmente vai sim acontecer, está sendo convocado nas redes sociais. E vamos ver como vai se desenrolar, como as coisas vão acontecer daqui para frente. A Justiça, infelizmente, vai decidir mais uma eleição do Vasco. O Levenciano convocando esse protesto. O que vocês acham disso? A gente quer saber. Deixa a sua opinião aí. Mais um protesto lá na frente de São Januário. Esse ano, dessa vez, convocando esse protesto contra o Alexandre Campelo. Deixa a sua opinião aí. O que vocês acham disso tudo? O que vocês acham do protesto? E o que vocês acham que vai acontecer no futuro do Vasco? A Justiça decidindo a eleição do Vasco, galera. É isso, galera. Essas foram as notícias da manhã do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo, compartilhar. Ajuda demais aqui o nosso canal. Um abração a todos, saudações vascaínas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.